você do BRT do novo... Peraí, é o novo que? Estação Gentileza. Vamos de novo. Terminal Gentileza. Olá, você aí de casa. Olá, você do BRT do novo Estação do Terminal Gentileza, que está chegando muito mais rápido no trabalho. Seja muito bem-vindo ao novo episódio do No Cinecast, o podcast do Cinema Maracanã. E hoje eu estou acompanhada dele, que é assim, a promessa do cinema brasileiro, Leonardo Martinelli. Seja muito bem-vindo, Léo. Já vou chegar na intimidade. Léo, para os íntimos. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio, Léo. Obrigado pelo convite. Feliz de estar conversando aqui com vocês. Léo, a gente sempre começa assim a nossa introdução. A gente se descreve para o pessoal, a gente faz aquele momento de acessibilidade para todo mundo que está só nos ouvindo também poder entender como é que a gente se parece. Então eu vou começar e depois você pode ir. Olá, eu sou a Maria Rosa, eu sou apresentadora no Cinecast. Eu estou à sua direita. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, os olhos castanhos, eu uso óculos, eu estou usando uma blusinha florida com uma blusinha vermelha por cima e uma calça preta. Eu sou o Leonardo Martinelli, sou um entrevistado, eu tenho cabelo castanho, um óculos transparente com haste de madeira e uma camisa azul listrada. E ele está à nossa esquerda. Eu aprendi isso recentemente, que você também tem que descrever em que posição você está. Achei muito legal. Muito bem, Léo. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Estou muito animada com essa conversa, porque, assim, diferente de muitos entrevistados que geralmente são mais velhos, têm muita experiência, você é novo, mas isso não significa que você não trabalhou, não rodou por aí, né? Afinal, a gente estava aqui conversando. O curta que você está rodando, não rodando agora, mas o seu principal curta, eu diria, que é o Fantasma Neon, ele primeiro estreou lá fora, tá, queridos? Depois para vir para o Brasil, tá? Que ele não é fraco. Conta um pouco como é que foi a sua jornada até chegar ao Fantasma Neon. Eu brinquei de fazer curtas-metragens desde o ensino médio, eu diria. Assim. Antes disso, até no ensino fundamental, tinha um desejo ali que eu não sabia o que era, mas eu gostava muito da ideia de criar imagem, de brincar com a câmera. Então, qualquer trabalhinho de geografia do 7º, 8º ano, eu pedia para o professor, pode ser em vídeo, eu fazia em vídeo. Então, sempre tinha essa pulsão por lidar com câmera, por criar imagem, por editar. E eu não sabia exatamente ao que aquilo iria se traduzir com o tempo, né? Até eu entrar no ensino médio, que eu fiz num colégio estadual técnico chamado NAVE, que fica ali na Uruguai, na Tijuca. E ele é um colégio público do estado do Rio de Janeiro, com uma parceria privada com a Oi, que tem esse curso técnico, esse curso não existe mais, infelizmente, de roteiro para mídias digitais. E com esse técnico eu comecei a me aprofundar mais em linguagem audiovisual e brincar mais com a câmera, ter um espaço propício para isso, estúdio de áudio, estúdio de vídeo dentro do colégio. Foi um bom diferencial para mim, ter acesso a esses recursos. E isso foi enfatizado quando eu entrei na graduação, que eu fiz graduação aqui na Unesa, na Estácio, no antigo Campo João Shoa. Saudoso, falecido. Falecido Campo João Shoa, hoje aqui no Maracanã. Sim. E na graduação eu comecei a fazer vários curtas com pequeno orçamento, assim, com recursos próprios. Eu trabalhei muito como freelance, fotografando casamento, fotografando festa de criança, festa de 15 anos, book de casal. E com isso eu comecei a juntar recursos para comprar equipamentos, né? Comprar uma câmera melhorzinha, uma lente mais interessante. E com esses equipamentos que eu juntava financeiramente os recursos a partir dos freelances, eu também usava por uma forma pessoal para realizar curtas-metragens. Sim. E por muitos anos eu fiz filmes assim, com câmeras até, uma bem precária, uma Canon T3i, que é uma câmera bem antiga, assim, tem mais de 15 anos. Depois consegui comprar uma Sony mirrorless, que ajudou bastante, tanto nos freelas quanto nos curtas. E, enfim, foi nessa trajetória fazendo filmes sem orçamento que começaram a ter alguma repercussão em festivais ali. O primeiro que rodou um pouco mais se chama Vidas Cinzas, ele está no YouTube hoje. Foi um filme que eu fiz em 2016, 2017, lançou em 2017. Que rodou bem nos festivais brasileiros, principalmente. Enfim, a partir dessa trajetória, eu fiz mais uns 3, 4 filmes nessa forma meio de guerrilha, meio marginal, até conseguir meu primeiro edital com o Fantasma Neon, que aí é o ponto que você trouxe. Com certeza. E eu acho tudo muito interessante do que você fala, que são os incentivos fiscais, né? Você participava de um técnico de roteiro que tinha um incentivo, você participou de um edital que é um incentivo, então tudo isso são incentivos governamentais ou públicos ou privados que fazem com que uma pessoa como você chegue aonde você está, né? Que é extremamente relevante. Sim, com certeza. Eu acho que acesso aos recursos públicos assim, é muito importante para
para educação em muitos níveis, né? Tanto que eu acho muito triste que esse curso de roteiro técnico não exista mais. É um colégio que tinha 3 técnicos, multimídia, que é basicamente design, programação e roteiro. E o curso de roteiro foi extinto, né? Isso é uma tristeza, assim, sempre pensar que há menos oportunidades para esse tipo Com de formação. certeza. E assim, eu sou um grande defensor da manutenção da existência e da permanência de editais de estímulo à cultura. Assim, Com que editais, certeza. inclusive, sejam de fluxo contínuo, seria bem importante também. Com certeza, a gente tem vários casos de sucesso de curtas que são muito populares, assim, principalmente em festivais, que trazem novos criadores que são frutos de edital, né? Tipo, você vê essa cultura morrendo, seja lá por qual motivo, seja por uma política que oprime esse tipo de linguagem, é muito triste, né? Sim, com certeza. E então vamos falar sobre Fantasma Neon, né? É um musical também, né? Eu acho que o Fantasma Neon é muitas coisas, né? Mas ele também é um musical, ele é um documentário. Você mesmo falou que ele estava inscrito, ele passou para festivais que eram só de documentários, né? E ele tem uma linguagem super bacana, super jovial, mas ao mesmo tempo com várias referências também que permitem aquele tempo de respiro, né? Aquela observação e você entender como belo e cultuado uma coisa que é mundana e você não presta atenção, né? Que são os entregadores de delivery. Eu acho que o Fantasma Neon, como você comentou, ele parte de um princípio de tentar misturar gêneros e formas. Algo ali drama, mas que também é um pouco engraçado às vezes, e tem um musical e tem um documentário. Enfim, então eu acho que é algo também muito da natureza da cultura e da arte brasileira, o hibridismo, eu diria, né? Especialmente na música, que a gente vê a ascensão da MPB, da bossa nova, como gêneros musicais que misturaram elementos internacionais com cultura nacional e diversas formas e criaram algo novo, né? Então eu fui muito inspirado nesse sentido também pelo híbrido. Isso é algo que me interessa, né? Misturar, apagar fronteiras e tentar criar algo original a partir disso. É uma coisa enfim, que é bem atraente para mim nesse sentido. Sim, mas por que musical? O musical no cinema, né? É um gênero que sempre me chamou muita atenção como cinéfilo, sempre fui muito apaixonado pelos filmes de Bob Fosse, Jacques Demy, Vincent Minnelli. Sempre foi algo que foi uma grande paixão pessoal. Eu também gosto muito de musical. Sim, é um gênero que eu acho subestimado, assim, em muitos sentidos. Sim, cara, e é uma mídia que eu não sei se é um preconceito das pessoas, tipo assim, meu Deus, as pessoas estão andando, aí do nada a pessoa começa a cantar tipo, isso é visto de uma maneira negativa. Eu não sei exatamente porquê, mas eu pessoalmente adoro e o nosso Léo também. Eu acho que existe esse preconceito contra o cinema musical, com certeza, assim, porque eu acho que, assim como todo gênero, existem muitos musicais ruins, mas existem muitos perfeitos também, então, não muitos perfeitos, mas vários excelentes. Perfeição é uma palavra complicada, mas enfim. Perfeito a partir do seu ponto de vista. Tipo, sim. Eu amo o Fantasma do Paraíso, inclusive também tem fantasma no nome. E pra mim, ele é perfeito no meu coração. Então, Brian De Palma, eu acho incrível, eu acho um musical excelente. Eu também. A palavra fantasma no Fantasma Neon vem muito influenciada do Fantasma da Ópera e do Fantasma do Paraíso. Eu tive bacana. a ideia do título do filme assistindo o Fantasma do Paraíso. Brabo, então, tá vendo? Veio algo daí. Só. Cara, esse filme é muito brabo, inclusive recomendo. É o meu filme particularmente é o meu filme favorito. Junto incrível. com o Fantasma da Ópera. Então agora o Fantasma Neon vai entrar na lista cânone também. dos fantasmas. Exatamente. Será? É porque eu sempre falei, gente, eu vou falar um negócio meio pessoal aqui, mas tipo assim, pra a conversa no Tinder, por exemplo, eu botava assim, meus 3 filmes favoritos tem fantasma no nome. Você consegue adivinhar qual é? E aí, tipo, 2 era Fantasma da Ópera, Fantasma do Paraíso. E aí todo mundo mandava o Phantom Thread, né? Do Paul Thomas Anderson. Exatamente. Que, na verdade, esse é o certo. É o Trama Fantasma. Só que as pessoas mandavam do Star Wars. Ameaça Fantasma. Isso, exatamente. Só que não é. É o do Paul Thomas Anderson. Os seus 3 são interessantes, assim. Não, mas é isso, assim. Eu acho que, voltando à questão, que eu acho que o gênero musical é um gênero que, particularmente, talvez, do cinema que mais sofre o preconceito nesse sentido, né? Mais do que filme de época, mais do que western, porque ele exige uma suspensão de descrença um pouco mais direta, né? Sim. E eu acho que, enfim, as pessoas têm uma certa... Eu acho que também existe um efeito manada nesse sentido de... ver a rejeição musical, logo entrar nessa rejeição. Por isso é interessante pensar, enfim, como trazer esse gênero de outras formas e como a gente pode trazer ele dentro do cinema contemporâneo, justamente por ele ter caído muito em
em um ostracismo, em um desuso. Sim. Por isso eu acho que é interessante resgatá-lo. E quando não é uma coisa, assim, apagada, é uma coisa muito dentro de uma caixa, né? É, tipo, aquele musical hollywoodiano, perfeito, que tem as cores bonitinhas. Sim, eu estou falando de La La Land. Eu gosto de La La Land, cara, mas calma, não significa que ele não é, tipo... Ele é inovador sem ser inovador, ao meu ponto de vista, tá? Eu acho que ele traz muitas coisas clássicas, né? Eu acho que ele é uma ode ao clássico. Mas também tem muitos pontos que são me ajuda, Léo. É bem Jacques Demy, né? O La La Land é quase um remake de Guarda-Chuvas do Amor, que é um filme que eu sou apaixonado. E eu gosto de La La Land. Eu acho que é um filme que tem uns detratores, mas é um filme que eu gosto. Eu acho feliz que exista. Eu também, tipo, eu fico muito triste que a galera senta o pau nesse filme. Desnecessariamente, na minha opinião. E a gente tem que deixar claro quando a gente tá botando nossa opinião na internet, né? Que tipo assim, mas você sim, exclusivamente eu, a minha pessoa, eu acredito isso. Significa que todos vocês têm que achar? Não, sou só eu. Mas como a gente vinha falando, quando você traz, principalmente no cinema de baixo orçamento, né, fica mais difícil ainda você fazer um musical, porque você tem muitas outras coisas, né? Você tem que fazer a música, você tem que pensar a música, e você tem que encaixar aquilo. E você tem que fazer uma coisa muito controlada, né? Porque geralmente esse cinema de guerrilha é um cinema mais, assim, vamos lá e vamos ver no que dá, né? Vamos gravar o que a gente tem. E para fazer um musical, muitas vezes não dá para fazer desse jeito, né? Tipo, você tem que ter a música, porque senão o corte não vai bater. Você tem que ter os atores que saibam fazer, porque senão o seu filme não vai ser legal. E a pessoa, um musical, que aí as pessoas cantam e dançam, e aí o seu ator não sabe cantar nem dançar. Aí fica complicado. Não, o gênero musical, nesse sentido de... Além dele ter uma certa rejeição do público, ele é um gênero muito difícil de realizar, como você comentou. Porque em qualquer filme, você já tem os elementos tradicionais da sua mise-en-scène, né? Da sua concepção cinematográfica, que é a direção de arte, a fotografia, o desenho de som, a mixagem de som, os efeitos especiais. Já tem vários departamentos, podemos dizer assim. E quando você está fazendo um musical, você está criando 2 departamentos a mais, ou seja, você está adicionando elementos à sua mise-en-scène que você tem que dirigir e você tem que coordenar no set, que no caso é a coreografia e a música na pré-produção. Então, você está complexificando a sua vida no set, complexificando a mise-en-scène, complexificando a pré-produção. Então, eu acho que adiciona camadas de dificuldade. É um gênero muito complicado e difícil de fazer. É muito delicado e muito fácil de dar errado. Sim. Por isso, enfim, a gente pode pensar no musical como eu acho que para alguém que tem a ambição de dirigir filmes é uma coisa muito preciosa, porque você tem que tomar muito cuidado com a sua decupagem de uma forma que não acontece quer dizer, claro que pode acontecer em outros gêneros, mas existem fatores ali que são muito delicados. Porque, por exemplo, se você está fazendo uma cena de ação e um plano não dá tão certo, você às vezes consegue editar a cena de ação, uma cena de combate, etc., perseguição, sem aquele plano. Você consegue criar uma montagem de uma forma que seja fluida em sem volta aquilo. Daquilo, né? Mas numa cena musical, se você tem um plano que não funciona, você não pode cortar a música. Sim. A música não pode ficar picotada de uma parte para outra, porque ela tem que ter uma fluidez. Sim. Então, a sua decupagem, quando você está fazendo uma cena musical, tem que ser muito precisa. E eu acho que isso é um desafio muito interessante para alguém que faz direção. Com certeza. E quais vocês diriam que vocês... Eita! Quais você diria que foram as suas experiências que fizeram com que você tivesse mais aptidão para chegar nesse momento, assim, para poder fazer isso com mais facilidade? Ou até mesmo alguma coisa no set que te desafiou, assim, de uma maneira que você não tinha vivenciado antes? Eu não sei se eu usaria a palavra facilidade, porque foi muito difícil. foi um grande desafio dirigir esse filme. Quantos filmes você já tinha feito antes? É uma pergunta complicada, porque tem os canônicos e os não canônicos, entende? Claro. Mas filmes que estão assim num letterbox da vida, que rodaram festivais em algum grau, eu acho que antes do Vidas Cinzas eu tinha feito 4 ou 5. E antes do Vidas Cinzas não, perdão, antes do Fantasma não, eu tinha feito 4 ou 5. O primeiro deles foi o Vidas Cinzas. E de onde era a direção dessa pergunta? Perdão? Não entendi o que você disse. De onde era a direção dessa pergunta? É você me dizer o que dessas 5 experiências que você teve, como é que elas se juntaram para tornar a sua vida, talvez, possível. No set ou mais fácil. E também queria saber quais foram os desafios que você teve fazendo esse musical, né? Porque ele teve um orçamento que, para muitas pessoas que não ouvem falar, não conhecem, é considerado alto, mas pra gente que sabe, a gente sabe que não é.
É assim, é um valor alto, né? Tipo, é um valor que se cai um Pix na sua conta com esse valor é incrível, mas para um Sim. filme, uma produção, não é nada. Exatamente. Mas sim, eu acho que os 5 filmes que eu fiz antes do Fantasma Neon me ajudaram nessa trajetória em inúmeros sentidos, né? Tanto de gestão de equipe, com como chamar pessoas, como lidar com filmes, também como distribuir para onde o filme vai para festivais depois, ter esse know-how, essa expertise de para quais festivais mandar, em que momento, como se comunicar com essas agências. Foi algo muito importante na distribuição do Fantasma Neon e, consequentemente, no sucesso que ele teve no circuito. Mas eu acho que, majoritariamente, foram experiências muito diferentes, porque o Fantasma Neon foi o primeiro filme que eu tive um storyboard muito detalhado, muito preciso, em que cada corte foi pensado, enquanto os filmes anteriores, por justamente você ter menos agências de liberdade para o que você vai filmar, você tem que ficar refém a uma certa espontaneidade, você não tinha tanto controle, tanta agência. Então, eram sets diferentes nesse sentido, de que a ordem do dia quase não existia. Era meio que o que dava para gravar ali naquela hora, daquele jeito. Enquanto com Fantasma Neon foi tudo muito metrificado e calculado. E eu acho que ter a experiência anterior foi bom no sentido de criar uma resistência para set, né? De saber que às vezes você vai trabalhar muitas horas em condições meio tensas e conseguir estar pleno para tomar decisões muito delicadas, mesmo estando em uma condição física mesmo muito pressionada. Sim. Às vezes no sol, às vezes horas em pé, às vezes sem ter dormido direito, sem ter comido direito, e você tem que tomar decisões muito precisas de que, enfim, teve algum diretor falou isso, não lembro, mas que o diretor, ele realmente, o principal trabalho dele é quando o sol está se pondo, você tem meia hora, tinha que gravar 8 planos e só pode gravar 2. Aí essas são as principais decisões que um diretor tem que fazer. Verdade, como é que ele com vai lidar certeza. nesse momento, né? Sim. O que é essencial, como é que ele pode lidar em volta dos limites que estão sendo impostos a ele no set. Sim. Enfim, então eu acho que ter feito bastante filme de forma em guerrilha ajudou a criar essa expertise, essa experiência. E quando chegou no Fantasma Neon, eu tive essa experiência inédita de poder fazer algo mais, enfim, calculado e entregar isso. Foi muito desafiador, com certeza. Eu acho que cada filme, eu tenho procurado com que cada novo filme que eu faço tenha sido o filme mais desafiador que eu já fiz. Eu acho que é um caminho interessante de carreira. E foi o caso do Fantasma Neon. Naquele momento, foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Continua sendo assim até agora? O filme que fiz depois foi mais difícil. Eita. Pássaro Memória. Eu espero que o próximo seja também. Já pode dar o spoiler? Já pode contar assim mais sobre o Pássaro Memória? Pássaro Memória já estreou, assim. Ele é um filme que sim, ele teve um circuito de festivais. Também tá só lá fora? Já veio pra cá? Já veio pro Brasil. Ele estreou no Brasil no Festival de Gramado, passou também no Festival do Rio. Ele vai passar agora dia 23 de abril no Curta Cinema, no Estação Net Botafogo, às 19 horas, se não me engano. Mas estaremos lá, com certeza. O Pássaro Memória, ele é um filme que... É longo ou é curto? É um curto. Eu só tenho curto nesse momento. Eu estou escrevendo o roteiro do meu primeiro longa. Mas o Pássaro Memória, ele é um filme que... Ele teve uma repercussão menor que o Fantasma Neon. Eu acho que, porque era inevitável, o Fantasma Neon foi uma conjunção de muitos fatores que deram muito certo no momento certo. Então eu sabia que o próximo filme não teria um impacto tão grande nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, o Pássaro Memória está tendo um circuito muito bonito também. Assim, ele está tendo um circuito que eu sonharia ter com qualquer filme antes do Fantasma Neon, que passou em Locarno, passou em Toronto, Clermont-Ferrand, Atlanta, agora Curta Cinema, Festival do Rio, Gramado. Então ele está tendo um belo circuito de festivais, apesar de não estar ganhando tantos prêmios quanto o Fantasma Neon ganhou. Então, e ele é um filme também foi muito desafiador de fazer de outras formas do Fantasma Neon. A gente teve um orçamento maior, mas também teve mais locações mais complexas, uma equipe maior. Enfim, então esse filme encontrou outros desafios que o Fantasma Neon não teve, e eu acho que a jornada é sempre nessa direção. Com certeza. E do que eu sei do Pássaro Memória, né? Perdão. Isso. Também... Tem uma cena gravada aqui na Estácio, no elevador. Olha só, tá vendo? A Estácio está sempre presente nas nossas vidas, né? Mas também eu acredito que ele tenha sido desafiador porque se trata de uma personagem trans, não é? Sim. E, até onde eu saiba, você não é trans. Sim. E tem muita gente que fala que você não poderia dirigir ou falar ou abordar um tema que não está no seu lugar de fala. De que maneira você enxerga isso? Eu não vejo o cinema dessa forma, porque, por exemplo, eu acho que entra num lugar um pouco sensível, é claro que você não vai querer fazer um filme que seja sobre... Deixa eu reformular essa frase. Por exemplo, eu não acho que você precisa ser um paciente de um hospício para fazer Um Estranho no Ninho. Eu não acho que você precisa ser um mafioso para fazer qualquer filme do Coppola. Eu acho que é claro que é interessante pensar coisas que estão ao seu redor e coisas que você tem
interesse e algum conhecimento para tratar sobre, mas, ao mesmo tempo, eu também não acho que a gente deva limitar a arte, a visão artística, a filmar e falar só sobre si mesmo e os grupos que você pertence. Eu acho que isso é limitante. No meu caso, eu sou um homem branco cis, então eu sou uma pessoa que tem muitas oportunidades e muito alcance e não sofro preconceito na sociedade, claro, mas eu acho que se a gente parte muito dessa lógica de somente uma pessoa trans pode fazer filmes sobre pessoas trans, eu acho que acaba podendo, por exemplo, se há um cineasta trans, você vai esperar que esse cineasta trans, esse diretor ou essa diretora, só faça filmes sobre questões trans. Eu acho que isso é limitar o que essa cineasta ou o que esse cineasta pode fazer, entende? Sim. Eu acho que esse é um debate interessante também. Não é só porque um cineasta é negro que ele só deve poder fazer filmes sobre negritude. Eu acho que ele deve poder fazer filmes sobre o que ele quiser. Sim. É claro, pensando que existem filmes bons e filmes ruins sobre qualquer tema, e também existe responsabilidade ética sobre o que a gente está fazendo e o que a gente está filmando. Existe sim cinema exploratório. Isso é algo que é real e a gente deve evitar, e é delicado, e deve ser debatido e pensado. Mas eu não acho que um filme com protagonismo trans dirigido por uma pessoa cis caia necessariamente nesse espaço. Eu acho que tudo depende do que está sendo articulado nesse filme, entende? Com certeza. E esse é um filme que majoritariamente, o tema dele é violência simbólica, assim, é como alguns espaços da cidade podem trazer historicamente uma herança colonial e como esses espaços podem ser reconfigurados ou não através do cinema. Essa é a temática filosófica desse filme, e como eu estava pensando a violência simbólica dos espaços da cidade, faria sentido nesse filme, nessa abordagem, trazer uma personagem que sofre de uma violência tanto física quanto simbólica ao habitar a cidade. Uma personagem que não pode habitar a cidade livremente. Por isso fazia sentido ser uma personagem trans nesse filme em particular. Essa foi a abordagem que a gente procurou. Com certeza. E eu acho que o que você está falando é extremamente relevante, até porque é importante você dar voz a todo mundo. É importante uma pessoa negra falar sobre e dirigir um filme sobre pessoas negras e dar voz ao que elas passam de verdade. Mas eu acho que não pode levar ao outro extremo, e aí todo mundo fica dentro dessa mesma caixa, tipo assim, as pessoas só podem falar sobre determinado assunto, ou a gente só pode falar de determinado assunto. Até porque foi um questionamento que até o próprio Spielberg teve quando ele dirigiu A Cor Púrpura, que teoricamente ele se sentiu assim, tipo assim, ele não queria dirigir o filme, e aí foi o produtor, que eu não me lembro o nome, ele falou assim: você não precisou ser um ET para dirigir ET, então você pode dirigir esse filme, porque também se trata do olhar, né, do diretor, da direção de narrativa, porque antes das pessoas serem negras, trans ou qualquer coisa, somos todos seres humanos também, e as pessoas também têm essas dores, por mais que a gente não tenha vivido particularmente alguma coisa, a maneira como você projeta aquilo na tela pode ser interessante também de diferentes perspectivas, e é importante você também poder fazer um filme sobre isso. Minha opinião. Eu acho que é um assunto delicado e bem contemporâneo nesse sentido do que, enfim, do que é ético gravar e a forma como a gente grava, né? Eu acho que é um questionamento pertinente, sim. Com certeza. E, inclusive, a gente teve aqui na semana passada uma convidada também, que eu agora... eu esqueci o nome. Acho Renata. Isso, a Renata, ela esteve aqui e ela é uma mulher na comédia. Então a gente também estava debatendo muito sobre isso, sabe? Quais são os limites da comédia, né? O que é ético? Você dizer que é engraçado, o que você pode gravar e fazer, com o que você pode fazer comédia, né? O que é de fato engraçado ou o que é explorativo, né? E isso também é uma discussão muito válida junto com essa que a gente está falando, né? Porque, por exemplo, também tem a Hunter Schafer, que ela é uma atriz trans, e ela deu recentemente uma entrevista dizendo que às vezes ela também se sente culpada, porque as personagens não são necessariamente trans, mas ela também não quer só fazer história de pessoas trans, ela além de tudo ela é uma mulher, então ela quer falar e ela quer fazer personagens mulheres. Então, por que toda vez que é uma pessoa teoricamente marginalizada, ela tem que falar sobre histórias marginalizadas, tipo assim, eu sou uma mulher gorda. Se eu virasse atriz, eu não ia querer fazer só sobre personagens que o conflito interno dela é, tipo assim, ficar se olhando no espelho e se medindo e se sentindo inferior por causa disso, sabe? Tem outras coisas além disso. E você tá sempre sendo posto nessas caixas, é meio chato, né? Sim, com certeza. Mas voltando ao que a gente estava falando, sua jornada também parece ser cheia de referências, né? Você cita diversos nomes. Da onde vem essa? Você, além de tudo, que antes de tudo também é cinéfilo, é lógico, gosta de assistir filme. E eu também acho outra coisa essencial, é você fazer filmes
tem que ver filme, né? Sim, concordo. E da onde vem isso, essa sua paixão por cinema? E como você a cultiva hoje em dia? Porque quando a gente estava fazendo o debate lá na sala, né? Que antes da gente vir para cá, a gente estava no debate falando sobre Fantasma Neon. Você diz que você usou diversos nomes, várias referências, mas aí você faz... Por exemplo, eu tenho o Fantasma Neon e eu quero que ele seja dessa determinada maneira. Então, eu vou buscar criadores ou diretores que tenham essa linguagem. Ou você já traz essa bagagem... aonde procurar novos pensadores, né, novos diretores, cinema de guerrilha, porque às vezes as pessoas querem assistir e não sabem nem por onde começar, né? Eu acho que quando você está procurando fazer um filme assim, a sua principal referência tem que ser sempre outros filmes. Porque tanta coisa já foi feita, tanta coisa já foi filmada, o cânone tem tanta coisa para ser explorada e descoberta e redescoberta e questionada, que é inevitável não pensá-lo, assim, porque eu acho que o cinema é um meio, que é o audiovisual, que ele cai um pouco num espaço vertiginoso de, às vezes, algumas pessoas quererem trazer o filme só como uma história, entende? Uma temática, quando ele é, acima de tudo, a linguagem, na minha concepção. Como é que você vai estar articulando o que você quer tratar através da linguagem cinematográfica? É isso que me interessa. E eu acho que, no caso do Fantasma Neon, foi justamente isso, de pensar um tema que me interessava, um tema que era presente na minha vida, um tema que é pulsante para mim, que é a uberização do trabalho, que é a precarização dos direitos trabalhistas, e por ser algo que, enfim, estava na minha vida, é um tema que me interessava, mas ao mesmo tempo eu pensava em linguagem e por ser um cinéfilo muito apaixonado pelo gênero musical, eu tive esse estalo de juntar esses dois fatores, né? Fazer um musical sobre a uberização do trabalho e trazer esse personagem, o entregador de aplicativo, e pensar essa questão de como esse liberalismo enfatiza essa ideologia do individual junto com a precarização do trabalho, como essas coisas caminham juntas. Então, isso tudo veio, claro, enfim, vem a partir de uma pesquisa teórica, mas vem majoritariamente da forma audiovisual como referência a outros filmes, muito inspirado pelo cinema de Jacques Demy, de Bob Fosse, Vincent Minnelli, e também na referência do híbrido ali, de misturar o documentário com o ficcional. A gente tem o cinema brasileiro como Afonso Show, a Bárbara Wagner, que trazem isso de uma forma muito interessante. E, reiterando, onde é que a gente acha esse pessoal aqui no Brasil? De que forma buscar isso? Tipo, é só festival? Tem algum site? Tipo assim, é só no YouTube? Tem que ir lá cavar, tipo assim, descobrir? Onde é que a gente cava para descobrir essa galera? Ou talvez eles estejam mais na superfície que a gente imagina? Eu acho que essa expressão que você trouxe, cavar, é interessante, porque o cinema, a cinefilia pode ser vista em algum grau, talvez, como um trabalho arqueológico, né? Um trabalho de você buscar coisas que não estão na superfície de referências. Isso é muito interessante como cinéfilo. E é claro que a gente, enfim, Afonso Show e Bárbara Wagner são dois cineastas conhecidos e com um repertório dentro do cinema brasileiro, mas não deixa de ser um nicho, porque são cineastas de autor dentro do cinema brasileiro. A Bárbara Wagner, particularmente, é curta-metragista, então é mais nichado ainda. Então, não são coisas que a gente encontra tão facilmente. Se a gente pesquisa cinema musical brasileiro no Google, talvez não encontre Bárbara Wagner, por exemplo, que é uma lástima, porque ela tem um trabalho com musicalidade muito interessante nos filmes dela. Sim. Então, a forma como o cinéfilo vai fazer esse trabalho arqueológico é sempre muito pessoal, muito delicado. Mas uma plataforma, assim, você comentou dos festivais de cinema, que eu acho que são uma plataforma essencial para isso, com toda certeza. São um espaço muito importante. Agora, daqui a pouco a gente vai ter o Curta Cinema, por exemplo, que é o Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, que vai ter vários filmes interessantes, vários curtas brasileiros e internacionais contemporâneos muito legais, que eu já assisti e posso recomendar. Mas festivais também, às vezes, podem ser delicados, porque acontece tudo em Botafogo, zona sul da cidade do Rio. Às vezes a gente não tem tempo, espaço para ir, tem gente que mora longe. Eu mesmo não moro tão longe, eu moro no Andaraí, mas eu moro a 1 hora de transporte público de Botafogo, assim. Então não é totalmente acessível para mim. Mas, enfim, quando é possível, os festivais de cinema são um espaço muito interessante para descobrir. Mas, por exemplo, uma plataforma online que é muito interessante para descobrir e cavar filmes é o Letterboxd. Eu acho que é um site com database, com listas, com referências, que a gente pode encontrar muitas coisas interessantes que não estão na superfície, por exemplo. E IMDb não? IMDb eu acho que é uma plataforma mais voltada como database do que como cinefilia, eu diria, porque
não é tão fácil interagir com pessoas que estão escrevendo sobre os filmes, como a Letterboxd, que tem uma plataforma de review, de resenhas, de críticas mais acessível, como também as listas do Letterboxd são muito interessantes. Você descobre muitos filmes através de listas no Letterboxd, né? Uma pessoa que está compilando filmes que são todos gravados na zona norte do Rio, filmes que tem esse ator nessa época, filmes que, enfim, tem inúmeras listas do Letterboxd que são muito interessantes para explorar o cânone. Filmes que ganharam Palma de Ouro, filmes que estiveram no Festival de Gramado esse ano. Então, o IMDb é uma plataforma útil, uma plataforma importante, mas eu não diria que é uma plataforma tão essencial para a cinefilia quanto o Letterboxd. E o que você diria para esses jovens de hoje em dia que acabam querendo fazer cinema, mas são tímidos ou não sabem por onde começar? Você também, pelo menos aqui pela faculdade, você é conhecido como ser o rei dos editais, né? Tipo assim, tá jogando pra edital, tá jogando pra festival tipo, todo mundo sabe que você manja das coisas. Como é que por onde é que a galera começa também? Não só a assistir esses filmes, né? Se começar a buscar isso, mas também a produzir seus próprios filmes, né? Eu demorei anos para passar no meu primeiro edital. Eu passei pela primeira vez ali em 2020 com o Fantasma Neon. Mas antes disso eu tinha feito vários filmes com recurso próprio, assim, que alguns a gente fez direto na guerrilha, outros a gente tentou editais e não conseguiu, assim. Isso, e até hoje isso também não tem muito... Existe, é claro, uma chave para editais, no sentido de você aprender a manha deles, aprender a linguagem deles, mas não existe nada certo, assim, até hoje. Mesmo com filmes que tiveram uma repercussão enorme em festivais no Brasil e fora, às vezes não passam em editais com projetos novos. Acontece, assim. Infelizmente, não existe um estímulo fixo e contínuo no Brasil como existe em outros países. Sim. Por isso é uma coisa que a gente tem que lutar pela manutenção sempre, né? Então, eu diria que para tentar acessar os editais é importante ter um CNPJ, né? Abrir um CNPJ e deixar ele envelhecendo. Quanto mais velho o seu CNPJ for, melhor. Mais ajuda em alguns editais. Mas também de procurar estudar eles, né? Lê-los. É um trabalho muito burocrático, muito desgastante. Eu diria que é uma das partes mais desinteressantes de fazer cinema, porque é pura burocracia, né? O edital. Enfim, é muito pouco pessoal, é muito pouco criativo. Quer dizer, é criativo em um outro sentido, né? Criativo em um sentido burocrático, mas parte disso, né? Eu acho que se a gente quer fazer filmes, é uma das fases que a gente tem que passar, né? Sim, e é sempre você que inscreve ou você conta com a ajuda de outra pessoa? É sempre você que faz? A gente tem uma equipe, assim, eu estou bem perto e presente no processo de inscrição, especialmente porque a maioria dos editais pede bastante material de concepção da direção, entende? Concepção visual, concepção artística, intenção do diretor, diretora. Então, isso, inevitavelmente, você está perto do edital, mas eu também tenho uma equipe que faz especialmente as coisas mais cronograma, planilha orçamentária, uma equipe de produção que lida com isso. E como é que está sendo esse processo para você fazer o seu primeiro longa agora? É bem desafiador, assim, porque a forma como você escreve um curta é completamente diferente da forma como você escreve um longa. Porque, obviamente, pelo fator da duração, mas também porque a estrutura narrativa, a forma como você vai guiar o espectador, como é que você vai construir os tempos das coisas, é muito diferente. Então, está sendo uma primeira vez. Eu acho que tem esse calor, essa tensão e esse desafio de estar fazendo algo inédito para você. Então, tenho enfrentado esses desafios, recentemente. E você está por enquanto, está só no roteiro? Já está em pré-produção? Estamos no roteiro. Já pode dar spoiler, assim? O meu primeiro longa, ele é dentro do universo do curta do Fantasma Neon. É uma expansão do mesmo universo, ou seja, vai ser também um musical sobre entregadores de aplicativo, pensando a uberização no trabalho contemporâneo. E, enfim, como questões do individual e do coletivo são postas em contraponto e em xeque a partir dessas ideologias do liberal e das ideologias do que é, enfim, proposto por essa uberização do trabalho no mundo atual. Muito bacana. Fantasma Neon, esse que tem o Silvério Pereira, né? Que eu achei muito legal. Praticamente um easter egg, na minha opinião. Porque, tipo assim, na minha cabeça fez muito sentido. Porque ali você tem a coisa das motos, né? Das bicicletas. E aí eu me lembrei de Bacurau também. E aí, tipo assim, na minha cabeça fez todo sentido. Pode não fazer sentido nenhum narrativamente, mas na minha cabeça fez. E como é que foi esse convite para ele, assim? Como é que foi ele aceitar... ele topar o projeto, né? Se teve alguma diferença por ele fazer parte. O Silvério Pereira foi muito especial a gente ter tido ele no filme. Ele foi muito
muito generoso em fazer parte, porque eu vinha de um lugar que eu não tinha tanto reconhecimento ainda. Claro que eu já tinha feito alguns filmes, ganhado alguns prêmios em alguns festivais, mas nada com um impacto tão grande quanto foi o Fantasma Neon, nem uma fração sequer. Então ele entrou num momento do qual eu ainda estava em um estágio inicial da minha carreira, ainda estou, mas do qual eu não tinha uma fração da repercussão que eu tenho hoje. Então, veio o convite através de um amigo em comum que a gente tem, que eu contatei, que eu sabia que era amigo do Silvério, e o Silvério foi a nossa primeira opção para esse personagem. Foi um casting que a gente deu muita sorte, porque a gente queria um ator que tivesse aquele perfil, mas também que soubesse cantar, né? Cantar Sim. e dançar, e o Silvério é cantor. E, inclusive, acabou de ganhar o The Masked Singer, né? Sim, exatamente. Então, se é alguma coisa que ele é cantor, bicho. Ele realmente é cantor, assim. E é curioso porque, apesar dele cantar excelentemente, ele é mais conhecido como ator. E ele não tinha feito nenhum musical no cinema ainda. Então, foi um casting bem preciso nesse sentido. E a gente teve muita sorte de poder contar com ele. Com certeza. E ficou lindo, né? Tipo assim, o filme todo é lindo, né? Na verdade, pô, cara, a fotografia é linda. Tipo assim, o roteiro é maravilhoso. Tudo ali é muito interessante. A ideia que você teve é genial. É aquele tipo de coisa que você para e pensa, como eu nunca pensei nisso antes, sabe? Pra mim foi genial, assim, muito, muito, muito bacana, demais. E todas as suas ideias são meio assim, né? Tipo assim, fazer um documentário, né? Tipo assim, que o Rio de Janeiro passou uma lei que vai tirar as cores do Rio. E eu achei isso brilhante, tipo, você tem umas ideias e que todo mundo fica, como é que eu nunca pensei nisso antes? Mas você pensou e produziu, né? Que é o mais importante. Não basta só a gente imaginar, tipo assim, nossa, isso faria um ótimo roteiro, tipo assim, e não escrever o roteiro e não botar a cara a tapa, né? Não, agradeço muitas palavras. Eu sempre tento procurar filmes que tragam uma proposta inusual nesse sentido, né? Misturando elementos e abordagens que a gente não veria normalmente. É claro que isso não é possível para todo filme, às vezes o filme pode partir de uma premissa mais usual e ir se levando para algo incrível, né? Então, obviamente, eu acho que a premissa é só o ponto de partida. Mas, especialmente no Vidas Cinzas, por exemplo, da cidade em preto e branco, que era um momento que eu não tinha recursos, você tinha que pensar um dispositivo ali para poder lidar com essa falta de orçamento, para poder fazer algo criativo mesmo com acesso limitado aos recursos. E o Fantasma Neon foi num caminho também de tentar criar uma proposta criativa, mas já sabendo que é um projeto que exigia ter uma base de recursos bem mais ampla do que foi em todos os outros filmes que eu tinha feito até então. E nós, infelizmente, estamos chegando ao fim. Gente, A galera que assiste aqui, ela também pode fazer perguntas, ela também é interativo. Então, perguntas, equipe. Alguém quer fazer alguma pergunta pro nosso Léo? Fala, Missa. Meu Deus. Assim, principalmente pelos temas que vocês falaram, eu me lembrei de temas muito recentes de conversa sobre cinema, né? E uma coisa que eu percebi muito no seu filme é o quão visual era. Como tinha uma mistura perfeita do pouco diálogo que tinha com as imagens, com a música, com a dança. A gente está tendo uma discussão recentemente por conta do Villeneuve, né? Dele falando da questão do... como a imagem chama mais a atenção dele do que o diálogo, do que o roteiro, digamos assim, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque eu achei isso tão balanceado no seu trabalho, achei até uma mistura muito delicada. Obrigado pela pergunta. Algo que me impulsiona bastante enquanto diretor e roteirista é pensar imagens mesmo, imagens e sons, né? Mas às vezes se você vê uma imagem na rua, ou vê uma fotografia que te inspira, vê uma cena que você pensa que se fosse dessa forma. E muitas vezes, para mim, a concepção de uma cena, eu diria até que a concepção das cenas mais interessantes que eu já dirigi, vem a partir de uma imagem. E aí você cria uma narrativa, às vezes, para poder chegar àquela imagem. Isso é algo que eu já fiz. E procuro nesse sentido, né? Porque, como você comentou, é um meio audiovisual, é um meio que, enfim, não diminuindo ou tirando a necessidade de diálogos, mas eu acho que o diálogo é um elemento do cinema e é possível fazer cinema sem diálogo, como foi o cinema por muitos anos, né? Sim, algumas décadas sem existir diálogo algum, e era muito cinema, né? Aquilo era muito cinema como adjetivo. E, enfim, eu acho que é algo que me interessa bastante pensar imagem nesse sentido, uma imagem inusual, uma imagem provocativa, e como a gente poderia moldar uma narrativa, às vezes, depois daquilo. Às vezes a imagem vira antes da narrativa.
E, enfim, é porque, claro, eu digo isso sabendo, é claro, que a imagem por si já conta uma história, né? A imagem por si já é uma narrativa, mas eu digo a narrativa no sentido de enredo, né? A narrativa no sentido de sinopse, às vezes pode vir depois do que você está querendo provocar imageticamente. Então, enfim, acho que é um balanço delicado do que você está querendo conceber nesse sentido e há muitas possibilidades sempre. Com certeza. Então tá aí a pergunta da nossa amiga, a Luísa, a produtora aqui do nosso Cinecast. E roteirista também. Mas baseado no que você falou também, acho que é legal a gente lembrar que o início do cinema é sem falas, e é por isso até que é movies, né? Porque primeiro veio um movimento, né? Por isso The Movies, e durante muito tempo foi chamado de The Talkies, porque passou a ser um cinema falado, então virou The Talkies, mas depois virou movies, normal, tudo certo. Cinema mesmo, é isso aí. Mas uma última pergunta que eu gostaria de lhe fazer é sobre musical no Brasil, né? De forma geral, já que a gente está falando dos primórdios, os primórdios do Brasil também é ali no Cinema Atlântida, né? É o musical, é a festa, essa coisa. Mas isso morreu muito, né? Eu acho que também, talvez até pelo que a gente comentou, pela falta de verba, pela falta de incentivo, pela dificuldade que é produzir um musical e todas as coisas que vêm com ele. É muito difícil você ver, pelo menos eu não me lembro qual foi a última vez que eu vi um musical brasileiro, sabe? Não um cinema, não um filme que tem uma música, tipo, o personagem canta uma vez, mas de fato um musical que se chame musical e tem orgulho de se chamar musical, né? Sim, é um gênero que caiu bastante em um ostracismo e um desuso, infelizmente. E no Brasil a gente nunca teve uma tradição tão forte de cinema musical. É claro, a gente passou pelas chanchadas. A gente tem filmes de cinema contemporâneo que vão para esse lado. O Rui Guerra fez a Ópera do Malandro. Mas não é o gênero que você pensa quando você pensa em cinema brasileiro. Com certeza. Não é o musical, com certeza. E é uma pena, porque quando eu penso em música, eu penso música brasileira. Eu acho que, obviamente, tendo uma coisa um pouco enviesada por ser brasileiro, mas eu acho que a música brasileira é a melhor música do mundo. Eu acho que nós criamos gêneros, revoluções e formas que são sem precedentes e têm uma riqueza e uma vastidão tão profunda dentro da música brasileira, especialmente ali a partir dos anos 60, com a bossa nova, depois o MPB, tropicalismo, que são coisas tão únicas e tão preciosas. E eu acho uma pena que a gente não tenha um cinema musical tão amplo quanto a gente tem de música brasileira, né? Com certeza. Só a quantidade de gêneros de música brasileira que a gente poderia ter, de filmes musicais diferentes, seria muito rico. Com Por certeza. isso, enfim, estou aqui tentando fazer O advogado dos musicais brasileiros, com certeza. Faz o musical pra gente, meu filho. Além do Fantasma Negro, continue fazendo isso. Vou pensar. Eu vou lá assim, bom, pelo menos, o meu ingresso, compra até 2. Porque eu acho extremamente importante cinema num ponto de vista contemporâneo. Como você fez o cinema musical a partir do ponto de vista de entregadores que são invisíveis no seu cotidiano, assim, e aí eles ganham todo o valor e toda a cor, né, que traz o musical, e você contrastar isso, como você falou, com algo tão duro como é a realidade dessas pessoas, que tem que lidar com clientes grosseiros, que tem que lidar com gente que não quer descer para pegar a encomenda, que tem que lidar com gente que bate a porta na cara, e todas essas coisas, e aí você trazer isso de uma maneira tão delicada, já que eu acho que a palavra de ordem de hoje é delicado, não é mesmo? E tão inteligente, né? Cara, eu quero ver mais disso. Não sei você. Eu quero. Você quer ver? Eu quero. Eu agradeço muito. Fiquei alguns anos aí o longa do Fantasma Neon. A qualquer momento. Com certeza. A qualquer momento. A qualquer momento daqui a alguns anos. A qualquer momento. Qualquer coisa você vai avisando, tá? Léo, uma última mensagem para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. O que você gostaria de deixar para os jovens que se inspiram em você, que querem correr o mesmo caminho, que querem também fazer cinema, que querem fazer musical também, alguma última coisa? O que dica você daria para essa galera que está nos ouvindo hoje? Veja filmes, veja curtas-metragens. Tem muita coisa legal acontecendo no mundo todo, em formato de curta especialmente. É um formato que eu acho particularmente muito subestimado e tem muitas revoluções em linguagem, brincadeiras muito únicas acontecendo ali. E cada ano eu vejo uns 3, 4 curtas que eu acho obras-primas, assim. E coisas que, às vezes, genialidade que você não encontra em vícios de alguns longas. Claro que, enfim, longa é o grande formato majoritário de mercado. E o curta é um pouco renegado nesse sentido. Mas é isso, assim, eu acho que, assim como o documentário, ficção, animação, são formas de cinema. E o curta-metragem é uma forma de cinema e tem muita riqueza para ser descoberta ali, que deveria estar mais na superfície do cânone.
Com certeza. E como você falou, né? Tipo assim, é porque o curta não dá dinheiro e aí não... Sempre o capital, sempre o mercado, né? Enfim, fica aí. Mas, Léo, como sempre, no final do episódio, a gente escolhe uma palavra pra descrever o episódio do dia, assim, o episódio da semana. Escolhe, então, no caso, o nosso convidado escolhe, então, no caso, você vai escolher uma palavra pra galera poder botar nos comentários e a gente saber que eles assistiram até o final, porque a gente é moderno, entendeu? A gente segue as trends da internet e a gente vai botar um comentário, a gente vai botar uma palavra aqui e assim a gente sabe que a galera que assistiu até aqui vai comentar lá alguma frase, alguma coisa com a palavra que você vai escolher agora. Tem que ter algum contexto da palavra? Nenhum, é só uma palavra. Shakshuka. Maravilhoso. Portanto, você aí que você vai escrever uma frase, uma coisa que tenha shakshuka aí. É muito bom, é um prato de tomate com ovo excelente. Então, tá vendo? Você vai colocar... É tão bom... Esse episódio foi tão bom quanto o shakshuka, né? Então, você vai escrever a sua frase, a sua palavra, e a gente vai saber que você esteve e você nos acompanhou até aqui. Léo, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo ter você aqui. Espero que você tenha gostado. Obrigado pelo convite. Feliz em certeza. conversar com vocês. Com certeza. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever neste canal, curtir, comentar, compartilhar, ir lá acessar as redes sociais do Menino Léo. Fale onde é que a gente te encontra. Eu tenho Instagram, que eu uso majoritariamente para divulgação, é LR Martinelli, Martinelli com 2 L's no final. É isso. Isso. Vai assistir o Fantasma Neon no Globoplay também, não é? Fantasma Neon no Globoplay e Pássaro Memória no Curta Cinema. Isso. Estaremos lá com certeza. E então é isso, galera. Não se esqueça de ir lá seguir ele, seguir a gente também, @no Cine Maracanã, seguir a agência também, que está produzindo agora no Cinecast. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau.